Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Guilherme do canal Materiais 101. Para a aula de hoje nós vamos falar sobre statements, tá? No Python. Statements são declarações, né? Comandos que a gente vai inserir aqui no programa, né? Falar um pouquinho sobre os tipos desses programas, né? Desses comandos, na verdade, e como que isso funciona, né? Na lógica de programação do Python, tá? Ainda de maneira bem simples, né? E à medida que a gente for avançando aqui nas nossas aulas, a gente vai aumentar um pouquinho o nível de complexidade, tudo bem? Então eu vou iniciar aqui o idle, tá? Eu vou rodar isso no idle, tá? Aqui no iOS, tá? No sistema iOS. Então, pessoal, esses statements, tá? Essas declarações, são instruções para o programa executar, tá? Comandos, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma declaração aqui, por exemplo, de um cálculo, né? Eu fizer uma soma aqui, ó, 3 mais 6, der um Enter aqui, né? Nesse ambiente de interpretação do Python, tá? Ele vai realizar essa soma, tá? Em contrapartida, tá? Se eu der um comando, por exemplo, print, que é uma função print, abrir um parênteses aqui, né? Colocar aspas aqui, ó, colocar materiais 01, fechar aspas aqui, tudo bem? E der um Enter, ele vai executar esse comando como um texto, tá? Porque aqui eu estou no que a gente chama de Python Interpreter, tá? Esses três símbolos aqui de maior, né, do que, né, maior, né, eles descrevem aqui, né, que eu estou num ambiente de interpretação do Python, tá? Dessa forma eu posso escrever uma equação, tá? Posso usar uma função, né, como a gente fez aqui por print, né, no caso do texto, né, e realizar alguns comandos, né, executar algumas bibliotecas, o que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, ao longo do nosso curso. Tá? Inclusive, se eu quiser entender melhor como funciona uma função aqui, eu posso usar essa função help, tá? Abrir parênteses, colocar o nome da função aqui, ó, print, tá? Por exemplo, e aí o próprio Python vai trazer um resultado aqui, né? O próprio programa vai trazer um resultado do que aquela função, né, representa dentro da linguagem de programação, tá? Na linha de comando, né, eu só posso escrever um statement, né, uma declaração por vez, tá? Então, para aqueles que já estão acostumados aqui com outras linguagens de programação, dá um comando print, por exemplo, abrir e fechar parênteses aqui, escrever hello, hello, e eu quiser fazer um outro comando aqui, ó, por exemplo, que vai resultar um erro, tá? Eu até posso fazer essa operação matemática dentro dessa linha de programação, mas para eu fazer isso existe uma sintaxe correta para isso que a gente vai ver aqui ao longo do curso, tá? Porém, a gente não vai rodar o Python nesse ambiente aqui, né, nessa interface, né, do interpretador dele, né, no interpreter aqui. A gente vai criar um novo, né, arquivo, né, new file, tá? E aí sim, nesse novo arquivo aqui, eu vou salvar como, né, vou salvar na verdade, né, ele vai abrir uma opção aqui, né, porque eu não salvei ainda esse documento. Eu criei aqui anteriormente, né, uma pasta Python nos meus documentos. Aqui, aula 1. Né, vou chamar de aula 1. Pedir para substituir aqui, já está ali. Né. Então, assim, nesse ambiente eu estou efetivamente escrevendo os meus programas, né, os nossos programas. Então, inicialmente, né, é interessante que eu diga aqui, por exemplo, para o
para o programa o que esse programa que eu estou escrevendo efetivamente vai fazer, né? Então aqui, eu posso definir, né, que esse programa irá calcular a média entre dois números. Tá? Então, eu posso dizer quais são esses números, né? Função print, abro parênteses, né? Abro e fecho aspas aqui, né? Então, esses números são 5 e 8. Tá? Aqui, fecho parênteses. E aí eu posso colocar o seguinte, uma nova função print, né? Abrir parênteses, vendo aqui, a média entre, tá? A média entre 5 e 8 E agora sim, eu fecho parênteses aqui, eu vou dar um espaço, fecha parênteses. E aqui, pessoal, se eu quero realizar, né, essa operação, eu tenho que colocar uma vírgula, tá? Após ali o meu segundo parênteses, onde eu encerrei meu texto. Tá? Então eu coloco aqui 5 mais 8, divido esse resultado por 2, para a gente obter uma média aqui. Né? E se vocês se recordam aqui, né, da hierarquia, né, de operações aqui, se eu escrever dessa forma, né, o primeiro, né, eu vou dividir 8 por 2 e depois eu somar com 5, né, que não é o que eu quero para obter essa média. Então eu preciso colocar um parênteses aqui, para que efetivamente ele realize isso dentro da hierarquia de operações. Tá? Outra questão importante, pessoal, né? Digamos que eu esqueça aqui, por exemplo, de colocar esse segundo parênteses. Quando eu der o comando Enter aqui, ele volta não para o começo da linha, tá? Ele volta para uma outra posição. Para o Python, isso é um indicativo de que tem algo errado, né, em termos da quantidade de parênteses aqui, né, do que eu estou escrevendo no idle. Tá? Para o Python, essa questão de sintaxe aqui, de ordem, né, de elementos aqui é extremamente importante. Assim como, né, o espaçamento ou indentação, né, que a gente chama aqui, né, indentation, né, em inglês. Se eu der um espaço aqui e tentar fazer esse comando print, né, print, eu vou gerar um erro, tá? Ele não executa, né? Comando oi aqui, né? Ele não vai executar. Outra questão é, se eu tentar executar, né, a função print, né, com letra maiúscula, tá? Você vê até que a cor da palavra aqui mudou. Então, o Python ele reconhece se eu tenho uma letra maiúscula ou minúscula como um comando correto, tudo bem? Então, ó, eu vou colocar aqui para que ocorram esses erros, para que vocês se familiarizem com esse tipo de situação, tá? Olha aqui, a gente criou o que a gente quer, eu inseri 2 erros aqui para que a gente consiga observar. Lembrando, né, eu comentei isso no vídeo anterior do Google Colab, tá? Mas assim, para aqueles que estão, né, familiarizados aí com linguagem de programação, devem estar se perguntando onde é que está o ponto e vírgula aqui, né? Entre um comando, né, um statement e outro, né? No Python, apenas o enter aqui, né, essa quebra de linha aqui, já é o suficiente para o programa conseguir reconhecer isso como uma nova entrada de programação, tá? Não preciso inserir esse ponto e vírgula. Eu posso, né, escrever isso, né, escrever esses statements, né, com esse comando ponto e vírgula, mas não é muito comum no Python, tudo bem? Para rodar o meu programa, eu posso dar o comando F5 ou vir aqui em Run Model, tá? E aí, ele pede para salvar, né? E aqui ele está dizendo, Unexpected Indented. Tá? Então ele já reconheceu, tá vendo que ele veio exatamente para essa linha aqui, Então ele reconheceu um erro de indentação. Se eu corrigir esse erro e pedir para rodar novamente, ele pede para salvar de novo, que eu alterei, né? E aí vejam que ele está me gerando aqui, um erro, né? Então ele roda nessa primeira parte do programa que está correta, mas não rodou até o final, porque ele reconheceu um erro, né?
Aqui eu já estou na parte de interpretação do programa que eu escrevi. Por que ele não rodou essa parte? Porque ele deu o erro. Vamos voltar aqui, ó. Tá vendo? Trace back most recent call, né? Então ele mostra a linha do erro, né? Então name error, tá? Então está dizendo aqui, ó, print is not defined. Então ele está interpretando, né, isso aqui como uma variável, né, como outro comando, não está interpretando como uma função, né, print. Né? Se eu colocar aqui o P minúsculo, né, e para rodar novamente, ele vai salvar de novo, e aí sim, né, ele roda o programa corretamente. Tudo bem? É bem interessante, né, pessoal? Ainda muito simples, né? A gente está iniciando aqui a parte de programação. Para essa aula aqui, era isso que eu queria mostrar para vocês. Por enquanto, né, a gente criou aqui um programa, né, onde eu consigo calcular a média entre dois números, mas essa média ela é estática, né? Ela só está calculando isso para esses dois números específicos. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como criar variáveis dentro desses programas, tudo bem? Muito obrigado. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima aula.